Começar o nosso programa? Bom, toda quinta-feira você sabe que nós temos um quadro aqui muito importante. O assunto é economia. Esse quadro que tem a participação, né, de um notável economista aqui na região. Tá certo? E você deve ter percebido que esse ano quase tudo teve aumento no preço. Mas os alimentos e o gás de cozinha têm destaque. É sobre isso que o Parangolé vai conversar com o notável economista Alberi Antônio Dauberman. Bom dia, professor Alberi. Seja bem-vindo na manhã dessa quinta-feira aqui do nosso programa. Professor, já começo lhe perguntando. Explica pra gente aí como é isso. A inflação de 2020 ficou dentro da meta, mas acima da que era esperado, professor? Pois é, Parangolé, a previsão do Conselho de Política Monetária era de que ficasse em torno de 4%, essa foi a meta, né? E as metas estabelecidas, elas sempre têm uma variação de 1,5% para mais, 1,5% para menos, isso é aceitável. Para 2020 era 4%, mas nós tivemos, especialmente da metade do ano para frente, nós tivemos um impacto muito grande das exportações do arroz, da soja, especialmente, né, carne também, entre outros alimentos. E isso refletiu muito no preço do mercado interno, né? Porque o exportador, o produtor pega um preço muito bom lá fora e ele repassa aqui dentro também esse preço. Ele quer ganhar aqui dentro também o mesmo valor que ele pega lá fora. Tivemos um impacto grande de 300 bilhões de reais do auxílio emergencial, que foi destinado, em grande parte disso foi destinado ao consumo. Então nós tivemos uma redução de oferta de produto internamente com a exportação e um aumento de consumo. Isso provoca uma elevação do preço lá da base até a ponta para o consumidor final. Então, fechamos 2020 aí com 4,52, um pouquinho acima do centro da meta. E o ano de 2021 segue na mesma toada, professor? Pois é. A gente começou o ano aqui contando que com uma normalização até nos preços dos alimentos, né? Mas, especialmente do centro-sul do país aqui, a gente está tendo muito problema de estiagem agora, safrinha do milho. O milho está num preço absurdamente alto, né? Muito bom para o produtor, mas ruim para nós consumidores, porque afeta leite, ovos, o frango, de modo geral, né? Reflete em tudo. E esse ano também, além dessa questão dos alimentos, que se esperava que normalizasse, mas agora assusta um pouquinho essa estiagem, nós temos tido aumentos sucessivos aí no preço dos combustíveis, que aí já reflete também no gás de cozinha, que é um item essencial para as famílias, né? Então, a inflação, ela impacta muito fortemente as pessoas com renda mais baixa, porque o preço de um botijão de gás, para quem ganha 5 mil por mês, 80, 90, 100 reais o gás não afeta tanto quanto quem ganha R$1.000, né, Parangolé? Um bujão de gás a 100 reais pesa bastante no orçamento. Então, para esse ano, o Copom estabelece 3,75, mas já há um consenso aí de que a gente deve ficar acima novamente, e muito provocado por esses custos básicos, né? Combustíveis, energia elétrica está mudando de bandeira novamente, a gente vai ter uma elevação no preço agora por conta disso. Então, perspectiva para 2021 não é das melhores, mas muito longe. Eu sou novo ainda, né? Você é mais antigo, deve lembrar aí da década de 80, quando a gente tinha uma inflação de 70%, 80% no mês, né? Então a gente está falando em 3,75%, 4% no ano para esse ano aqui. Se saiu bem, viu? Economizou aí até, como economista, economizou até na idade, viu? Bom, professor, é o seguinte, eu sei que você já falou aí de perspectiva para o futuro e tal, mas toda vez que a gente toca nesse assunto, é interessante a gente falar do presente, fazer uma comparação com o passado, mas vislumbrar o futuro. E quais são as perspectivas, então, para o futuro com relação a isso, professor? Pois é, Barranco, para esse ano a gente tem novamente o auxílio emergencial, falamos disso já há algumas semanas, que também impacta, mas esse ano deve impactar muito menos, então reflete menos na inflação, um dinheiro a mais entrando na economia. Mas a gente está bastante confiante com a solução aí do problema da doença, né? Eu
eu costumo chamar de peste chinesa, né? Nós temos essa doença que afeta bastante aí a economia do país, e a normalização disso, muito provavelmente com a vacinação aí aumentando, né? Teremos uma normalização, as pessoas voltam a trabalhar, a produção aumenta, e isso compensa para a gente ter um impacto menor um pouco para a inflação. Vamos torcer para que seja por aí mesmo, né? Beleza, professor Alberi Antônio Dauberman. Olha, quinta-feira que vem eu te espero aqui na abertura do programa para um novo assunto de economia. Falou? Um abraço, ótima quinta-feira para você, uma boa sexta e um bom final de semana que vem por aí, professor. Eu tô sem retorno, professor. Tá. Ok, professor, desejo para você uma ótima quinta, sexta e um bom final de semana, beleza? Ok, professor. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Umuarama. Estamos retornando às aulas presenciais hoje, os meus alunos lá há um ano, mais de um ano já que a gente não se vê. Estamos de volta hoje, um abraço para todo o pessoal da faculdade e os meus alunos em especial. Tá aí o professor Alberi Antônio Dauberman falando de economia aqui, aproveitou o final da participação nessa quinta para mandar um abraço para os alunos de lá em Umuarama, retornando, viu? Obrigado, professor. Você sabe que toda quinta-feira aqui tem papo de economia. E eu já quero adiantar para vocês, a semana que vem nós teremos